RTP3. Boa noite. A empresa que gera o Ciresp pede reforço de rede. O relatório ao que aconteceu em Pedrógão Grande conclui que houve saturação de chamadas, mas apesar de tudo isto, o mesmo documento afirma que o sistema não teve falhas de rede e que respondeu à complexidade da situação. No 360, o especialista de Proteção Civil Ricardo Ribeiro e o jornalista Pedro Almeida Vieira analisam a forma como o Estado procura respostas sobre a tragédia de Pedrógão. Ricardo Ribeiro, presidente na AsproCivil, a Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, e Pedro Almeida Ribeiro, jornalista, escritor, autor do livro Portugal, o Vermelho e o Negro, são convidados deste 360. Muito boa noite aos dois. Ricardo Ribeiro, começo por si e por lhe perguntar sobre a importância do Ciresp neste tipo de situação e perante aquilo e todas as dúvidas que nós temos em cima da mesa, se o Ciresp por acaso tivesse funcionado bem. A história teria sido certamente diferente. Portanto, o Ciresp falhou e, como o telespectador perceberá, um teatro de operações desta dimensão e com esta complexidade necessita de organização. E a organização faz-se com comunicação. Portanto, o Ciresp tem o objetivo de colocar todos os agentes de proteção civil que estão mobilizados para a resposta operacional a conversar sob o comando único, num sentido de podermos organizar a ação operacional de cada um de acordo com as responsabilidades da GNR, dos bombeiros e dos restantes agentes da proteção civil. E, portanto, quando nós temos, durante o dia, várias situações em que equipas de combate a incêndio, GNR e até cidadãos se veem confrontados com a impossibilidade de falarem entre eles e, em alguns aspectos, de comunicarem com o posto de comando, naturalmente que isto tem um impacto dramático ao nível da dificuldade de fazer a organização e o comandamento daquela operação. Pelo menos condiciona de facto. Porque, repare, quando eu necessito, se o COS, o Comandante Operacional, o Comandante de Operações de Socorro, que está a assumir o comandamento, necessita, por exemplo, de fazer um ponto da situação numa determinada frente de incêndio, num determinado local, e não consegue estabelecer esse contacto, de facto, fica sem saber como tomar decisões. Ou seja, o Ciresp é um sistema de apoio à informação fundamental para a decisão do comandante do teatro de operações. Não existindo, ou pelo menos havendo lapsos de funcionamento, de facto, tem um impacto negativo e condiciona a tomada de decisão e o bom andamento do teatro de operações, naturalmente. Nada disto é uma novidade, pois não, em relação ao Ciresp? Sim, o Ciresp tem tido uma série, sucessivamente, histórias de falhanços. E falhanços graves e redundantes, que necessitam de, uma vez por todas, determinarem. Reparem que o Ciresp é uma rede de comunicações para ser usada em ambientes extremos, em catástrofes, calamidades, grandes acidentes. Portanto, é o sistema da proteção civil, de comunicações da proteção civil. Portanto, é um sistema que tem que ser robusto e resiliente e capaz de responder às piores das condições a que ficar sujeito. Por outro lado, é também um garante do bom funcionamento e da comunicação, seja no sentido do posto de comando, seja no sentido do operacional que está à frente. Já agora, para nós termos uma percepção, há 3 níveis no Ciresp do ponto de vista hierárquico, que faz com que seja possível organizar as comunicações de acordo com o nível em que cada um está. Se é o chefe de equipa, se é o comandante de setor, se é o comandante de operações de socorro e, portanto, quando o sistema identifica prioridades dentro da comunicação. As prioridades podem ser definidas de acordo com a organização. Podemos atribuir canais de manobra, podemos atribuir canais táticos e canais de comando, de acordo com a operação que nós estamos a comandar. E, portanto, essa organização é imposta à rede e a rede responde de acordo com a estrutura que está definida. Quando ela não funciona, obviamente que é uma menos-valia clara, grave, que condiciona muito
as decisões e o comandamento. Nunca foi possível ter completa confiança neste sistema desde que ele existe, pois não? Para este tipo de ato de operações, admito que a desconfiança seja relativa e elevada. Pedro Almeida Ribeiro Vieira, desculpa, Pedro. E perante isto e perante aquilo, as dúvidas a que estamos a assistir e a repetição deste tipo de situações, os relatórios de que estamos à espera vão mudar o quê? O que é que a história em Portugal nos diz sobre isto? O que a história em Portugal nos diz é que, passado este período de trauma, e convém dizer que este é um trauma grande, mas não é um trauma único. Estou-me a recordar que em 2003 morreram cerca de 20 pessoas, em vários episódios, e ao longo dos anos tem havido uma série de mortes. No ano passado houve 3 pessoas que morreram, há vários bombeiros que todos os anos vão morrendo ou ficando feridos, portanto, o que surpreende neste incêndio de Pedrógão não é tanto a situação em si, é a dimensão do drama. Não sei se isso vai ser suficiente para mudar as coisas, para mudar a avaliação. Eu recordo-me que em 2003 fizeram-se vários relatórios. Há sempre uma certa pressão das autoridades de proteção civil e, sobretudo, dos bombeiros voluntários em se fazer a avaliação do que é que falha. Sempre que saem relatórios, eles são praticamente esquecidos. Eu estou-me a recordar de um grande que houve em 2003 no Algarve, em que foi extremamente crítico em relação à forma como foi feito o combate e a primeira abordagem, etc. Relativamente a esta situação, eu vejo já muito ruído à volta, muitos dedos já serem apontados. Primeiro era para a trovoada seca e, portanto, a mim não me parece que a trovoada tenha um dedo, tenha a ignição a ser feita por uma trovoada seca, tenha um DNA que cause a mortandade que causou, porque resta saber porque é que não houve o mesmo drama mais a sul, quando aí houve garantidamente centenas de descargas registadas. Curiosamente não é registado no IPMA e no sistema de trovoadas, não é registado nada naquele dia, àquela hora. Em relação ao Ciresp, já há quem lhe aponta o dedo. Eu tenho algumas dúvidas relativamente a isso. É evidente que houve falhas do Ciresp, isso parece que é evidente, tal como é evidente que, de facto, alguma coisa falhou para além disso. Uma das coisas que a mim ainda não me foi permitido ver foi quantos militares da GNR foram mobilizados para, digamos, orientar os automobilistas e desviá-los da IC para a outra estrada. Eu não faço ainda a mínima ideia se houve uma vistoria prévia para garantir a segurança dessas pessoas. Aquilo que eu sei é que, independentemente do Ciresp falhar, eu espero que o Ciresp não arque com as culpas exclusivamente. Pode ter culpas, mas não é o único culpado. Nós tivemos a reunir ao longo dos anos a tempestade perfeita. Fala-se agora de que foram as condições anómalas, as convecções, etc, etc. Para mim, isso são situações que são típicas e podem ocorrer tipicamente num clima mediterrâneo como o nosso. Isto não foi um drama, porque um drama nós estamos a ter desde o ano 2000. Porque as situações extraordinárias extraordinárias, e estou a citar, que se reuniram naquele dia, são situações que se verificam todos os verões em Portugal. O chão demasiado seco, porque chove menos, muito calor, desordenamento florestal, obviamente. Todos esses fatores existem e são permanentes. Sim. Eu aqui neste livro que escrevi, foi há 11 anos que o livro foi escrito, foi um pouco no rescaldo de 2003, 2005, em que em 3 anos herderam 1 milhão de hectares, portanto, estamos a falar em cerca de 11% do território de Portugal, algo nunca visto em nenhum outro país. E eu falo aqui, por exemplo, daquilo que aconteceu, e fui até analisar dados estatísticos sobre os terremotos no Japão. O Japão é um país conhecido como tendo terremotos. Hoje nós sabemos que, tirando situações verdadeiramente anómalas, eles causam muito poucos mortos. Quando fomos olhar para os dados estatísticos da mortalidade no Japão causado por terremotos no início do século XX, são centenas, em muitos casos, milhares. E, portanto, os terremotos não mudaram no Japão.
O que mudou foi a forma como o país olhou para os terremotos e se equipou, se estruturou em termos de condições estruturais, por exemplo, dos edifícios, em termos de vigilância, em termos de controle, em termos de informação às populações. Nós temos os nossos terremotos que são, além de que podemos vir a ter um terremoto, e eu não sei o que é que poderá acontecer a uma cidade como Lisboa se houver um terremoto, em termos de proteção civil. Ora, os nossos terremotos são os fogos florestais. Nós temos um clima propício, temos uma floresta propícia a isso, ainda mais agravado pelo facto de ter sido abandonado, e nós temos todos os problemas, nós sabemos quais são os problemas da gestão florestal, mas quando acontece uma tragédia, vamos sempre procurar razões ou na mão criminosa, ou agora, que é a nova moda, nos trovões, ou nos fogos convectivos, algo que a probabilidade disso acontecer é, mesmo assim, extremamente elevada. E, portanto, devemos estar preparados não para lamentar e termos os três 30, que é lamentarmos do que os ventos eram de mais de 30 graus, mais de 30 km/h, havia menos do que 30% de umidade relativa, havia mais do que 30 graus centígrados. Isso acontece quase todos os verões. Aliás, na verdade, anómalo é nós não termos um verão com essas características. Portanto, nós não temos que lamentar, temos que agir. Eu não sei, eu espero, hoje mais do que fazer relatórios, é necessário mudar, mas mudar praticamente tudo. Mudar a proteção civil, mudar a estrutura de combate, integrá-la em termos de prevenção e de combate. Aliás, embora sejam características distintas, olhe-se o que aconteceu agora na Andaluzia. Quem olhasse para a situação da proteção civil diria que aquilo estava uma catástrofe, porque havia uma estância com 50 mil pessoas supostamente isoladas, houve evacuação de 2.000 pessoas, nós vamos ver e ardeu 8.000 habitantes, que é um fogo grande para a dimensão da Andaluzia, ou para aquilo que é normal, mas eles atuaram de uma forma preventiva, é aquilo que não acontece quando nós temos um fogo com mais de 100 bombeiros, mais de 500 bombeiros, eu sei de antemão que aquilo está caótico. Ricardo Ribeiro, e o que lhe pergunto é de facto isto. Nós temos muitas ignições por habitante em Portugal, o que aponta também para comportamentos e falta de noção do que é preciso fazer para proteger a floresta. Temos muitos incêndios que são apagados, mas temos incêndios muito grandes. E aqui como é que se explica que eles consigam chegar a uma dimensão em que de facto depois já não são controláveis, nem... Pronto, é assim, há aqui duas questões diferentes. Eu concordo com tudo o que disse o meu conviva e estivemos, aliás, a falar sobre isto e estou de acordo. E subscrevo na generalidade. Agora, há aqui uma questão que não há dúvida. Este incêndio é um incêndio diferente dos restantes, porque tem todos os 330 naquela região, que ainda por cima, numa situação em que o fogo teve um comportamento convectivo e sustentou uma coluna convectiva. E isto faz com que tudo é diferente. A velocidade com que ele se propaga, a intensidade e a realidade do combate. Depois, há aqui uma outra questão que é o seguinte, e porque nós temos que ser factuais com isto, que é, o terreno é altamente acidentado. O vento, o incêndio propaga-se de duas formas. Através do vento, os tais, um vento de 30 km, 900 metros. Estive hoje a falar com um especialista que admite que houve ali fogos e incêndios a percorrerem 2, 3 km por hora. E depois os declives. Esses declives, juntando os 330 e juntando a questão do combustível associado àquela zona, criou ali um comportamento extremo de fogo que não é fácil de o combater diretamente, ainda para mais quando temos distâncias a percorrer pelos meios de combate a incêndio completamente muito grandes. Depois, há aqui uma outra questão, que agora, isto não desdiz o que foi dito pelo Oliveira, pelo Pedro Oliveira. Vieira, desculpe, pelo Pedro Vieira. Dizendo assim, então, mas não se podia fazer nada? Claro que podia. A prevenção. Agora, não vamos confundir as coisas. Porque, repare, por exemplo, os senhores presidentes de Câmara, não é só daquelas, do país. Parece que isto não é nada com eles.
A Proteção Civil é com os presidentes de Câmara. Os senhores presidentes de Câmara são os primeiros responsáveis pela proteção civil. As câmaras, nomeadamente, têm as comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios. Neste país inteiro, quem é que tem atualizado o plano operacional municipal? Por exemplo, um destes concelhos, onde houve esta desgraça, só o ano passado é que aprovou o POM, o Plano Operacional da Defesa da Floresta contra Incêndios. Qual conselho? Não vale a pena porque não quero entrar em questões, mas quer dizer, um deles, os outros nem fui ver, mas um deles pelo menos, aprovou o ano passado o Plano Operacional Municipal. E, portanto, quer uma ferramenta, um instrumento fundamental para as questões da intervenção e da resposta operacional. Eu, quando andei por lá, vi e tenho fotografias de falta da gestão da faixa de combustível praticamente em toda a Estrada Nacional 2 e na 236. Então isto também não tem nada a ver com os senhores presidentes de Câmara, não tem nada a ver com a GNR também, que devia de intervir, com as outras entidades. Repare, há aqui a necessidade de haver uma política de prevenção para, agora ainda ao encontro do que disse o Pedro, quando houver uma situação que acontece todos os anos, adversa, ou especial para além da adversa, como é o caso, a consequência não seja tão grande. Ou seja, se eu tenho um risco, e o risco define-se basicamente pela probabilidade vezes a consequência, se eu não consigo controlar a probabilidade da ocorrência desses incêndios, tenho que tentar diminuir a intensidade do risco através da consequência, nomeadamente retirando combustível das matas, fazendo as faixas de gestão do combustível. E depois há aqui uma outra questão. Portanto, já estamos a falar câmaras municipais, Autoridade Nacional de Proteção Civil, Governo. Então, e os cidadãos também não têm nada a ver com isto? Têm sim. Porque os cidadãos têm que cumprir as regras. Têm que fazer, também defender a sua segurança. Fazer os 50 metros. Eu desafio aqui o telespectador que me está a ver de ir à janela agora verificar se a sua moradia, a sua casa que está no meio da floresta, não está devidamente protegida com o raio de 50 metros. E em todo o país nós assistimos a isto. As faixas de gestão de combustível das concessionárias, por exemplo, algumas não as fazem. E ali, nomeadamente, naqueles concelhos, não fizeram. Tenho fotografias disso. De facto, agora, o que nós não podemos porque é mais fácil, atirar sempre com as culpas para os bombeiros e para a proteção civil. Porque o dispositivo, é preciso perceber, o dispositivo tem limites. No dia em que isto ocorreu, estavam mais 21 incêndios ativos. Houve uma altura, penso que no sábado, havia no país inteiro 1.500 homens em combate a incêndios. Portanto, o dispositivo tem limites, não consegue percorrer. Isto, o que nós temos em Portugal, não é um problema de combate, é um problema de prevenção. Já agora, diga-me, em relação a isso e na sequência de tudo aquilo que acabou de identificar, não é de legislação nova que precisamos, é só de cumprir a que existe? Nada. É sempre possível melhorar a legislação e haverá coisas, por exemplo, repare, a legislação diz todos os cidadãos têm que fazer uma limpeza de 50 metros à volta de sua casa. Se eu tiver um casal ou um idoso que mora sozinho com uma pensão de 200 ou 300 euros, eu não posso pedir a esse idoso que vá fazer a limpeza. Não é só ele que fica em perigo, é ele e os vizinhos. Portanto, tem que haver respostas sociais. Mas isto são questões, entre aspas, de pormenor. A legislação, do ponto de vista da gestão do risco, está em cima da mesa. Aliás, a minha tese de doutoramento afere exatamente isso. O Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios está, na minha opinião, perfeitamente atual, tirando uma questão ou outra que poderia ser melhorado. Agora, o problema é que depois aquilo não é aplicado. E não é aplicado porque, em primeiro lugar, porque há uma indisponibilidade para fazer a aplicação aquilo ao nível municipal. E eu desafio aqui os senhores presidentes de Câmara a olharem para as suas comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios, para os seus planos operacionais municipais e, portanto, racionalizá-los, exercitá-los e verificarem da sua atualidade. E, por outro lado, as populações têm também que ser elas responsáveis. Cada cidadão é responsável. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma casa que está em perigo porque não fez a limpeza que devia de fazer, o comandante de operações de socorro tem que tirar uma equipa do combate direto, do ataque direto ou indireto, mas do ataque, para ir fazer a defesa perimétrica da casa. E são menos 5 homens e uma viatura. Portanto, isto multiplicando por 5 ou 10 casas, estamos ali
50 homens e 10 viaturas empatadas porque alguém não cumpriu a legislação no seu próprio interesse. E isso não pode acontecer, não é? Pedro, isto levanta um desafio que é para todos, de facto. Eu acho que, eu faço votos para que não se vá pelo caminho de culpar as condições anómalas ou o Ciresp. Porque se optar por esse caminho, eu acho que a situação vai se voltar a repetir. O que estamos a discutir neste momento... Porque há uma coisa que nós não conseguimos mudar. Eu digo que não se vai conseguir mudar, que é o clima. Aliás, o clima está a vir a mudar-se, portanto, mas a mudar-se no sentido ainda mais desfavorável, ou seja, das alterações climáticas, de podermos ter mais ondas de calor, temperaturas mais elevadas, menos precipitação, portanto, mais condições de fogos. E, aliás, isso verifica-se, se nós formos olhar, vemos que, por exemplo, até o próprio sul do país, montados de sobre, estão a ser, em alguns anos, fustigados. Eu julgo e aí discordo completamente da sua visão relativamente às condições anómalas. Digo, não são condições anómalas aquilo que aconteceu, a orografia é aquela que nós temos, fogos como aquele nós já tivemos. Eu recordo que houve fogos, por exemplo, em 2003, em que o fogo galgou a Albufeira de Castelo de Bode, de um lado ao outro. Temos fogos em que atravessam autoestradas, portanto, situações de fogos convectivos, quando são de grande dimensão, e o grande problema em Portugal é exatamente a dimensão dos fogos. Nós não temos muitas ignições, algumas ignições são um pouco exageradas, e este livro até referia há 10 anos atrás, em que havia um excesso de contabilização dos incêndios, e eles concentram-se sobretudo na zona do litoral. Eu recordo-me que há dias de verão em que nós temos mais do que 100 ignições no Distrito do Porto, mas sempre de pequena dimensão, porque aí a floresta é de pequena dimensão. Eu estou-me a recordar que o maior incêndio, e já agora faço aqui uma parte, o incêndio de Pedrógão não é o maior do país. O que aconteceu foi, ardeu 29 mil, quase 30 mil hectares, houve uma pequena junção ao fogo de Góis, que teve mais 16 mil hectares, portanto, mas nós não podemos juntá-los. Portanto, o maior incêndio continua a ser o de Nisa, em 2003, que ardeu 41 mil hectares, e que, se juntarmos toda a área que ardeu de outros fogos, nós temos uma área de 100 mil hectares contínuos entre a Albufeira de Castelo de Bode e Espanha. Podia-se andar sempre em terra queimada. Mas o maior incêndio de Nisa começou em Montalvão, na freguesia de Montalvão, em 2003. Em Nisa, nesse ano, houve 7 ignições. E, portanto, não é o excesso de ignições que está na causa. A causa está no binómio prevenção-combate, que em vários outros países é feito em conjunto, uma só entidade. Na Andaluzia é feito assim, com bons resultados, garantidamente bons resultados, porque a prevenção é feita durante o inverno, primavera, e o combate é feito, e a própria fiscalização para ver se as coisas estão bem feitas em termos de perímetro, e o combate é feito por esse sistema. Mas quando nós olhamos para o mapa dos incêndios em Portugal, nós vemos também que eles têm vindo a subir e a entrar para faixas que estão muito desabitadas, faixas de grande abandono. E aqui qual é a alternativa? Aqui não é possível sequer o problema dos fogos florestais está intimamente ligado, obviamente, com a forma como olhamos o território ao longo dos anos, com a desertificação. É certo que sim, porque antigamente a agricultura funcionava como uma faixa de contenção, e hoje arde, porque a área digamos, da agricultura foi sendo abandonada, e, portanto, o fogo continua a arder. Ela própria implicava uma gestão e uma manutenção da floresta. Enquanto no passado, mesmo que nós tivéssemos um combate ineficaz, como é ineficaz, e é importante que nós nos consciencializemos que o combate é ineficaz. Se nós continuarmos com esta estrutura, vamos ter situações, podemos não ter de mortes, mas vamos continuar a ter áreas ardidas de mais de 100 mil hectares, muito frequentemente. E, portanto, se nós não mudarmos essa visão, a situação vai-se voltar a repetir. Tenho essa convicção.
Ricardo Ribeiro tinha preparado umas imagens de satélite para o... Eu só gostava de 30 segundos. Vamos lá ver. O Pedro pode discordar, mas é hoje aceito nos técnicos e nos especialistas de comportamento de incêndio que este comportamento convectivo associado à carga disponível de combustível sustenta uma coluna convectiva, uma coluna de fumo, a pluma, que rapidamente se eleva verticalmente e cria situações de muita dificuldade. Mas aí podemos também perguntar se tivesse havido outro tipo de é resposta no início do incêndio, se teríamos chegado a essa situação e a expressão com a gravidade a que chegamos. Mas nós temos que perguntar coisas execuíveis. Coisas execuíveis. Eu concordo com isso. Obviamente, se eu tiver uma equipa de bombeiros ao lado do sítio do ponto de ignição, que não há incêndio. Mas isso ali naquele sítio não é possível. Porque aquilo é um terreno que não estamos em Lisboa. Aquilo é um terreno que para irmos almoçar, andamos 30 km. Portanto, e as viaturas de combate a incêndios não andam a 160. Portanto, não podemos comparar realidades e temos que fazer as perguntas certas. Portanto, é um dado adquirido no meio científico que este foi um incêndio especial. Agora, isto não retira nada do que uma palavra... Só um bocadinho, deixa-me acabar. Eu não estou a discutir a área ardida, estou a discutir isto não retira nada. As mortes, porque infelizmente áreas ardidas brutais são frequentes. O que distinguiu este ano foi a quantidade de mortes e isso não são os fogos convectivos que justificam. Mas posso acabar? Pronto. Portanto, isto não retira nada. Portanto, o incêndio foi especial, a comunidade científica, não conheço ninguém do ponto de vista científico que diga ao contrário, foi especial, foi concreto e foi um incêndio que não acontece todos os anos, ao contrário do que o Pedro disse. Uma tipologia de incêndio. Agora, a questão é, isto não retira nada uma palavra às conclusões que o Pedro tirou. Obviamente que se eu não tivesse carga de combustível na floresta, obviamente que a intensidade do incêndio não era esta. A sua propagação não era esta. As suas consequências não eram estas. Portanto, o trabalho de casa, e já agora gostava de mostrar esta fotografia, e também para se desmistificar, é que daqui a bocado parece que os espanhóis sabem tudo e que nós somos uns tolos. Isto é a situação na EFIS, que é o Observatório de Incêndios Florestais Europeus, a situação em 2010 tinha, de facto, aqui uma diferença entre Portugal e Espanha. Mas os dois estão em elevado e muito elevado. Portanto, não há, do ponto de vista... Aliás, em Portugal... Qual é a legenda desse mapa? A legenda é que o que está a verde é a área ardida. O que está a verde e o que está... Em Portugal, ardem à volta de 40 e muitos por cento em média, nos últimos 10, 15 anos, e em Espanha ardem perto de 30%. Portanto, não é, a solução espanhola também não é. Portanto, também é preciso pôr em cima de coisa. Agora, relativamente ao resultado, obviamente que se eu tenho feito todo o trabalho de casa com as medidas de prevenção, e eu insisto nisto, o problema de Portugal passa, em primeiro lugar, e eu direi quase exclusivamente, por trabalharmos a prevenção. E eu estou de acordo com o Comando Único, aliás, a ASPRO-Civil, há anos que propõe que, além das equipas de combate a incêndios, hajam equipas de prevenção de incêndios sob o mesmo comandamento, aliás, até já aqui já defendi isso, e, portanto, faz todo o sentido e não há dúvida que o grande toque é a prevenção. E também concordo com um outro aspecto que o Pedro falou, e bem, que não podemos adormecer em cima do facto de até acharmos que este incêndio foi de exceção, concordo com isso, e do facto do dispositivo de combate, segundo a minha opinião, respondeu bem. Não podemos descansar, porque estes problemas podem em qualquer altura surgir e a ideia é, não devemos estar satisfeitos por arder só metade da área, que é normal arder. Nós só podemos estar satisfeitos quando arder 5, 7% da área que arde todos os anos. E estamos muito, mas muito longe disso. Mas, essencialmente, na minha opinião, o grande passo que temos que dar a seguir é prevenção, informação e organização da floresta. Já agora, não sei se temos tempo para aquela questão relativamente à origem provável. Eu fui chamado para este assunto por um artigo que li do Emanuel Oliveira, que fez um trabalho muito engraçado, é também um especialista
de incêndios, ele está no Minho, até era para o convidar a estar presente, se o quisesse, mas ele está no Minho. E ele fez um trabalho engraçado que eu depois trabalhei. Isto é assim, um semanário, no dia 23, tem uma manchete a dizer: o Daniel viu o fogo começar, ligou para o 112, eram 14h38. Exatamente. Tirou a primeira fotografia e não havia trovoada no ar. E descreve o seguinte: o Daniel tirou a primeira fotografia ao incêndio 39 minutos depois de ligar para o 112. Atenção, porque isto é importante para o que eu vou dizer assim. Quando o Miguel viu e fez o alerta, o fogo já estava a ladrar, o incêndio já estava a lavrar. E depois, o que ele tem registado no telemóvel é a hora da chamada. Depois fazem-lhe as perguntas, onde está, e portanto temos aqui uma decalagem, provavelmente 15, 20 minutos entre a ignição e a identificação. Depois, a partir daqui, podemos começar a tentar explicar e fundamentar os dados meteorológicos recolhidos. E, por exemplo, um dos aspectos que nós vamos ver é que houve, de facto, um raio. Há um satélite que determina o local exatamente ali e a hora. E mais, um raio positivo, que é um raio chamado um raio térmico, que é um raio que sai da parte superior das nuvens. No entanto, importa perceber como é que isto funciona. Podem esta imagem que exatamente, as duas imagens 2 e 3, e nós percebemos que da parte de baixo das nuvens saem, entre aspas, os raios ditos negativos. Os raios que se fazem da parte de cima são os raios positivos e, como percebemos, eles afastam-se da nuvem. Convém perceber que esses raios, podem pôr a 5 e 6, se faz favor, esses raios chegam a afastar-se. Essa é a 6, que é uma imagem real, e depois tem um outro que é a 5, e é exatamente em que é uma imagem sobreposta. Esses raios chegam a afastar-se 16 km da nuvem de origem, daí dizer-se que é uma tempestade seca, que não é na prática. E vão carregados, porque quanto mais distância percorrem na nuvem, mais carregados ficam. E chegam a ter até mais 10 vezes de carga do que os raios negativos, portanto, os raios positivos, por isso se chamam raios térmicos. Chegam a atingir 300 mil amperes e mais de 1 bilhão de volts. E, portanto, se colocarmos a foto 7, vou tentar sintetizar, nós percebemos que há uma instabilidade. Exatamente aquela nuvenzinha que se vê ali está exatamente na zona de coisa. Isto é a Meteosat e é do EUMETSAT. Depois, se nós verificarmos... São dados que, na sua opinião, apontam para a tese da ignição não antropogénica, portanto, da ignição natural. Depois, se verificarmos, contudo, convém dizer, as ignições naturais representam 5, 7% das ignições totais. Depois, se repararmos na foto 8, nós temos também exatamente a identificação, está lá com a bolinha, do raio positivo que ocorreu às 14h38. Exatamente. Depois podemos ver a 9, isto eu estou a abreviar, que não tinha. A 9 temos o ponto provável de ignição, que é a bolinha mais de cima. Que é a bolinha de cima, sim, exatamente a uma hora idêntica à hora que o satélite diz que houve este raio positivo. Pronto, portanto, estes são os factos, não é teoria, estes são os factos, e de facto, ou há alguns dados que eu não conheço e que podem contrariar estes, embora o que está aqui é detectado pelos satélites e confirmado, e relacionando com a hora de alerta e a hora a que chegou a primeira equipa de combate a incêndios, de facto, eu inclino para esta teoria. A origem do incêndio não resolve nenhum dos problemas. Não, claro que não. O problema mantém-se da mesma. Eu só estava aqui a explicar, porque há aí um... Só resta, tem havido alguma... Assim, se me for permitido, e sobre o famigerado trovão, aliás, eu acho que nós vamos não há trovão. Eu acho que nós vamos ter que começar a arranjar imagens da Santa Bárbara, porque sempre que houver agora uma trovada, parece que estamos com hipóteses de termos uma data de incêndio. Não. É muito curioso. Mas é assim, há uma quantidade aí sim colossal, porque são várias centenas de descargas
muito mais para sul e esses não causaram problemas. E uma descarga que não é registada, aquilo que fala a imagem do satélite, que eu vi a imagem do satélite, a resolução dessa imagem do satélite é muito baixa e, portanto, o ponto de descarga não é naquela zona e há registros do Lightning Maps, quer no próprio dia, quer no dia seguinte, que estavam até no IPMA e que depois desapareceram porque o IPMA decidiu que não convinha eles desapareceram, portanto desapareceram e eles continuam a estar online, pode-se consultar agora online, ainda há 2 dias fui lá consultar online, ver no período entre as 14 horas e as 15 horas e na região, mesmo com uma área de 15 km, não há registro de nenhuma descarga. Mas a questão da descarga, lá vamos nós outra vez para as condições anómalas. Nós vamos andar aqui à procura de condições anómalas. Não é verdade. É verdade, não, é verdade. Houve uma descarga que foi registada no satélite e que está registado. Portanto, escusa estar a dizer a resolução do satélite não é... São 375 metros, desculpe. A resolução do satélite não é, desse trabalho que está a falar, não é boa. Assim. 375, desculpe, tem que ser factual. Eu estou a ser factual. Não está a dizer que não tem. Isso saiu em vários jornais, sim, as imagens de Lightning e mais, foi na mesma hora. Exatamente. Então quer dizer que a coincidência não tem resolução. Mas aconteceu na mesma hora. E é uma coincidência muito interessante. A questão é, desculpe, independentemente de ter sido uma descarga, a descarga não vai, a descarga não é uma bomba. A descarga não é uma bomba. Ela provoca ela provoca um efeito quase semelhante ao de um isqueiro. Por amor de Deus. Faz algum sentido o que está a dizer? Aquilo que eu estou a dizer é que não é uma bomba. Um isqueiro destrói uma árvore. Não, mas eu estou a falar em termos de ignição. Ele pode destruir uma árvore, mas não, muitas vezes e como você sabe, vê vários descargas de incêndio. E pode destruir a árvore, mas não causa uma bomba, não é uma bomba, causa algumas ignições. Portanto, não é o facto de a origem estar numa descarga que vamos justificar 64 mortos. Nós estamos aqui a falar de outra coisa. O grande problema é que nós estamos a focar-nos muito no trovão. Esta era uma questão, nós já estamos aqui a focar no trovão, quando na verdade o que está aqui em causa, eu já nem discuto a questão da dimensão. Neste momento, arder 29 mil hectares é uma situação extremamente grave, mas eu acho que o mais grave do que isso foi as 64 mortes, porque durante muitos anos, e eu acompanho isso há muitos anos, sempre que havia área ardida de grande dimensão, nós tínhamos os bombeiros a dizer, não, isto ardeu muito porque a nossa prioridade era a proteção civil. E andámos sempre a ouvir falar nisto, que era, arde muito porque a proteção civil é vital, salvar as pessoas é vital. E desta vez isso falhou, e falhou rotundamente, e não foi por causa dos fogos convectivos. Houve tempo suficiente, e o que eu acho que falhou foi a forma como foi avaliada pelos seres humanos, não pelo clima, pelos seres humanos, pela proteção civil, aquilo que podia vir a acontecer. E isso faz-se independentemente do fogo. Isso não se faz na altura do fogo, isso faz preventivamente. Sabe quantos homens é que chegaram ao teatro de operações no início? O primeiro COS, sabe quantos homens é que levava? Assim, o primeiro COS levava 5 viaturas e 20 homens. Sim, e acha muito... E um meio aéreo. E acha isso muito... Então, mas... É assim, quando nós temos mil... Mas quantos é que queria? Desculpe. Eu não estou a falar do combate, eu estou a falar da proteção civil. E por isso é que eu perguntei há pouco, quantos GNRs é que foram mobilizados para orientar as pessoas na IC18 e na Estrada da Morte? Quantas pessoas é que a autarquia disponibilizou em termos de proteção civil para avaliar se havia formas de proteger as populações ou não? Eu estou a falar de uma prevenção no momento, mas de uma prevenção Mas a prevenção anterior. não é da exclusiva responsabilidade, aliás, não é da responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Estamos aí é das câmaras municipais, do ICNF. Mas quando eu estou a falar de que temos um problema mas estamos a falar a mesma coisa, só que você fala da prevenção e depois critica a Proteção Civil. E isso é que está errado no seu discurso. A prevenção é para ser feita através das comissões municipais, Defesa da Floresta contra incêndios, câmaras municipais, ICNF, etc. A Proteção Civil tem a estrutura de combate.
Portanto, eu já disse, eu estou de acordo com os seus argumentos, mas discordo da conclusão, por isso mesmo. Quando eu estou a falar de proteção civil, estou a falar de tudo. E estou Pois, a falar mas é que exatamente proteção dessa civil é uma estrutura. disseminação. Proteção civil, quando fala, o telespectador acha que é a ANPC. Proteção civil é uma estrutura. Não, portanto... quando eu estou a falar da proteção civil, não estou a falar da Autoridade pronto, Nacional de Proteção Civil. então tudo bem, eu estou a estou a falar da perceber. Autoridade Nacional de Proteção Civil, eu falo da Autoridade Nacional de Proteção Esgotámos o Civil. nosso tempo. Ricardo Ribeiro, Pedro Almeida Vieira, muito obrigada Muito obrigado. por este debate e por esta troca de ideias. Obrigada aos dois.